Opa, tudo bom? Até o final desse vídeo você vai finalmente entender o que todas essas siglas significam, e eu prometo para você que vai ficar tudo mais claro, vai tudo fazer mais sentido, e para isso eu vou estar sendo o mais direto ao ponto possível e evitar qualquer tipo de enrolação. E se você quiser me ajudar e ajudar outras pessoas a terem acesso a esse tipo de conteúdo, é só clicar no gostei que fica aqui embaixo e se inscrever no canal, que dessa forma o algoritmo do YouTube vai distribuir esse vídeo para mais pessoas. Além disso, aqui embaixo na barra de reprodução eu vou deixar separado já cada uma dessas siglas. Se você quiser ver alguma em específico ou pular para outra, fica à vontade. Vamos começar falando dos CDBs. Um CDB significa Certificado de Depósito Bancário, e tá aí já o motivo da gente ter que usar uma sigla, o nome é muito extenso. E ele é um dos investimentos mais populares que a gente tem hoje em dia, e ele funciona da seguinte forma: se alguém empresta o dinheiro para o banco, e o banco, depois de um prazo determinado, vai devolver esse dinheiro para essa pessoa acrescido de juros. Existem 3 tipos de rentabilidade que um CDB pode ter. A pré-fixada é a primeira delas, onde você tem um percentual de rendimento fixo dentro do certificado, como, por exemplo, o seu dinheiro investido render 13% ao ano. Existe também a rentabilidade pós-fixada, onde o seu dinheiro investido vai estar atrelado à rentabilidade de um benchmark, de um indicador, como, por exemplo, o CDI, que a gente vai falar daqui a pouco, o IPCA. E isso vai tornar o seu retorno um pouco mais variável, porque justamente ele está atrelado a um indicador que a gente não sabe quanto vai render, mas a gente tem uma ideia. E existe também a rentabilidade híbrida, onde você vai ter uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Então você acaba tendo um pouco dos dois mundos no mesmo investimento. Nesse tipo de investimento, os seus retornos vão ser tributados pela tabela regressiva do imposto de renda. E mais pra frente eu vou te mostrar algumas siglas que são de alguns investimentos e o retorno não é tributado pelo imposto de renda. Os CDBs normalmente têm a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, também vai ser uma sigla que eu vou te explicar. Mas de modo geral isso é algo positivo, tá? Ter essa cobertura. E um exemplo muito comum que a gente tem é um CDB rendendo 100% do CDI, ou 102%, 104% do CDI. Então isso é basicamente um investimento onde você está emprestando seu dinheiro para um banco e depois de um período, esse banco vai devolver o seu dinheiro acrescido de um prêmio por você ter emprestado, né? Acrescido de juros. E nesse caso, esse retorno está atrelado a um outro indicador chamado CDI, que a gente vai falar agora. O CDI, por sua vez, que significa Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa muito usada no mercado, é como referência para alguns investimentos. E ela é basicamente uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro um para os outros. É daí que o nome interbancário surgiu. E só para você entender de uma forma rápida por que um banco empresta dinheiro para o outro, basicamente, no final de cada dia, no fechamento, cada banco vai ter um caixa. E dependendo da quantidade de saques e depósitos, esse caixa pode ser maior ou menor comparado com outro banco. E para equilibrar as coisas, os bancos com maiores caixas emprestam dinheiro para bancos com menores caixas e eles vão usar essa taxa CDI como sendo a taxa de empréstimo. Então, o banco que receber esse dinheiro emprestado vai devolver depois desse banco que emprestou, atrelando o retorno ao CDI. Só que pra gente que quer investir o nosso dinheiro, o CDI nada mais é que uma referência de rentabilidade. Então, a gente encontra por aí no mercado vários investimentos, principalmente CDBs, que vão estar rendendo um percentual do CDI. E eu sei que pode ser um pouco confuso aqui a nomenclatura que o pessoal usa para se referir à rentabilidade de um CDB. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, o CDB rendendo 104% do CDI. Isso basicamente significa que o seu CDB vai ter um retorno de 4% a mais do que o CDI entrega. Se fosse exatamente um retorno do que o CDI estava entregando, seria um CDB rendendo 100% do CDI. Se fosse menos que o CDI entrega, por exemplo, 10% a menos, seria 90% do CDI, 100 menos 10. Então é só não se esquecer disso, tá? Quando um CDB rende o CDI, se ele está rendendo 100% do CDI, é basicamente o CDI como um todo, é 100% dele ali. Se ele está te rendendo mais do que 100% do CDI, significa que ele está te dando mais do que o CDI tem para oferecer. Se ele está te oferecendo abaixo de 100%, você está recebendo menos que o CDI. E uma coisa muito interessante também é que o CDI ele rende praticamente a mesma coisa da Selic, ele segue a taxa Selic. Se a taxa Selic está 13,75, por exemplo, o CDI vai estar basicamente 13,65. Existe sim uma diferença, só que ela é bem mínima. E falando de Selic, essa aqui é uma outra sigla que a gente tem, que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. De uma forma muito simples para você entender, ela nada mais é que a nossa taxa básica de juros. É a taxa de juros do Brasil. Ou seja, essa taxa ela é a base para muitas coisas no mercado, incluindo os investimentos. E como eu falei lá no início, vão existir muitos investimentos pós-fixados ou híbridos que vão estar atrelados
a um indicador, a um benchmark ou a uma taxa. E esse aqui é um exemplo disso. A Selic ela é usada como referência para rentabilidade, retornos de alguns investimentos também. E o exemplo mais comum que a gente tem disso é um dos investimentos mais seguros que a gente tem no Brasil, que é o Tesouro Selic. E nesse tipo de investimento, ao invés de você emprestar o seu dinheiro para um banco, que nem é o caso dos CDBs, você vai estar emprestando o seu dinheiro para o governo. E é por isso até que ele é um pouco mais seguro. E normalmente o investimento do Tesouro Selic, ele tem uma rentabilidade híbrida. Ele vai te dar um percentualzinho pré-fixado, 0, alguma coisa por cento, só que adicionado a isso você tem o retorno da Selic. Ou seja, basicamente o seu investimento no Tesouro Selic vai render a taxa Selic mais um acréscimo ali de 0, alguma coisa por cento. E um outro fato muito importante sobre a taxa Selic é que o nosso Banco Central, também conhecido como BC, tá aí uma outra sigla, ele usa a taxa Selic para justamente controlar a inflação. Eu depois posso fazer um vídeo mais a fundo sobre isso, mas você só precisa entender que quando a inflação está muito alta, o Banco Central procura aumentar a Selic para desacelerar a economia. E aí com isso a inflação vai ter a tendência de cair, e quando ela estiver muito baixa, o Banco Central vai lá e vai diminuir a taxa Selic para aquecer ou reaquecer a economia. E no final das contas é isso que vai fazer a nossa economia funcionar de uma forma cíclica. E existem vários indicadores para medir a inflação, o principal deles eu diria que é o IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O que ele basicamente vai fazer é medir essa variação do preço de bens, de serviços, inclusive de vários setores diferentes, e ele vai fazer uma média para ver no geral, no nosso país, o quanto que os preços inflaram. Por isso que o nome é inflação, de inflar. E esse fenômeno é justamente o fenômeno de aumento dos preços, onde todo mês aqui no Brasil a gente perde um pouquinho do nosso poder de compra pela inflação. E esse é um dos motivos pelo qual a gente tem reajustes em salários, para compensar essa perda no poder de compra. Só que uma coisa muito bacana que existe são investimentos atrelados à inflação, como por exemplo o Tesouro IPCA+. Esse é um tipo de investimento onde você não vai perder poder de compra, porque você vai estar sempre rendendo no mínimo o que a inflação rendeu. Você pode encontrar, por exemplo, um Tesouro IPCA+, 6%. Isso significa que o seu investimento vai render o que a inflação rendeu, mais 6%. Então você vai ganhar ainda 6% acima da inflação. Agora a gente vai falar um pouco sobre as letras de crédito, começando com a LCI, que é a letra de crédito imobiliária. Ela se assemelha muito ao CDB, porque você vai estar emprestando o seu dinheiro para um banco, só que a grande diferença dela para nós investidores é que você não vai pagar imposto de renda sobre os retornos. Mas por que isso acontece? Basicamente porque o governo quer incentivar a gente a investir, por exemplo, no setor imobiliário. E uma das formas que ele consegue fazer isso é cobrando menos impostos. Então o que basicamente acontece nesse tipo de investimento é a gente emprestar nosso dinheiro para o banco e o banco investir numa iniciativa, nesse caso aqui do setor imobiliário. E assim como o CDB ele tem rentabilidades parecidas, você tem a pré-fixada, a pós-fixada ou a híbrida, e normalmente a gente tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Só que um exemplo muito comum de LCI que a gente vê é, por exemplo, ele rendendo 95% do CDI. E eu já te expliquei que 95% do CDI significa render abaixo do que o CDI te oferece. Então muita gente se depara com esse tipo de investimento e já pensa ser um investimento ruim, porque um CDB normalmente está rendendo 100% ou mais do CDI. Por que eu vou investir em algo que rende menos? Só que você tem que lembrar que investindo na LCI você não paga imposto de renda sobre os retornos. Então é claro que você tem que comparar os dois investimentos lado a lado, mas é bem possível sim que uma LCI rendendo 95% do CDI possa render mais que um CDB rendendo mais de 100% do CDI. A nossa próxima sigla é a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, e ela funciona basicamente da mesma forma que o LCI, só que agora ao invés do setor imobiliário, focado no setor do agronegócio, que é um outro setor que o governo incentiva muito a gente investir. E é por isso que você também vai ter a isenção de imposto de renda sobre os retornos. E ela vai funcionar exatamente da mesma forma, tá? Você vai ter o mesmo tipo de rentabilidade, pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Você normalmente vai ter a cobertura do FGC, e elas, por serem isentas de imposto de renda, normalmente vão estar rendendo abaixo do CDI, 95%, 94%, por exemplo. Bom, e agora para finalizar a nossa última sigla, FGC, que eu falei ao longo do vídeo todo, significa Fundo Garantidor de Créditos. Isso aqui é basicamente uma proteção que a gente tem sobre os nossos investimentos, caso a instituição venha a quebrar com o nosso dinheiro lá investido. Então imagina só, você colocou 100 mil reais investidos num banco, num investimento específico, e esse banco veio a quebrar. Imagina você perder esse dinheiro todo. Então, se esse ativo que você colocou o seu dinheiro tiver a proteção do FGC, você basicamente está protegido até 250 mil reais por CPF por instituição. Isso significa que se você colocar, por exemplo, 200 mil reais num banco e 200 mil reais em outro, e os dois acabarem quebrando,
e assumindo aqui que você investiu com a proteção do FGC, você vai receber sim os seus R$400 mil de volta, porque você dividiu em instituições diferentes. Só que toma cuidado, tá? Porque existe um teto de R$1 milhão. Enquanto você não atinge esse teto, é bem interessante você distribuir os seus ativos em instituições diferentes. E eu diria que o mais importante é isso: antes de você investir num ativo, confirmar se ele tem a proteção do FGC. É algo a mais para você garantir que não vai perder esse seu dinheiro caso algo ruim venha acontecer. Bom, eu espero que esse vídeo tenha clarificado para você de uma vez por todas o que essas siglas significam. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas esse vídeo. Dessa forma você vai estar me ajudando imensamente e ajudando outras pessoas, porque elas vão acessar esse conteúdo também e vão poder começar a investir o dinheiro delas de uma forma mais eficiente. Se você tiver algum elogio, alguma crítica, alguma sugestão, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler e eu te vejo na próxima. Forte abraço!